YouTube. Eu quero, então, compor, primeiramente, a mesa de hoje. E quero chamar Pedro Bandeira para compor a mesa, nosso homenageado de hoje. Quero chamar também para compor a mesa a professora doutora Marisa Lajolo, escritora, pesquisadora e crítica literária. Chamo ainda para compor a nossa mesa a Maristela Petrilli, que é a editora aqui da obra do Pedro Bandeira. Vamos chegar. Chamo também a Rosana Rios, escritora e presidente da Associação de Escritores de Literatura Infantil e Juvenil, a Elige. Quero chamar também o Oscar Bertani, Tony Garcia, bibliotecário e autor do podcast Prazer de Ler. Chamo ainda também o nosso escritor, educador, Edson Gabriel Garcia. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos nos termos regimentais. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa de Leis, deputado Carlão Pignatari, atendendo uma solicitação com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao jornalista e escritor Pedro Bandeira, que é a maior honraria do Estado de São Paulo que alguém pode receber, né? Mas antes de iniciar aqui as intervenções de hoje, nós vamos aqui ouvir o hino nacional com a banda da Polícia Militar, que está sendo regida pelo primeiro sargento da Polícia Militar, Gleidson Azevedo. Vamos ficar de pé, então. Fazer um agradecimento muito especial à banda da Polícia Militar de São Paulo, né, representada aqui pelo maestro Gleidson Azevedo. Muito obrigado.
Bom, nós vamos iniciar então agora as intervenções. Lembrando que nós temos aqui uma mesa montada, a gente vai primeiro ouvir os representantes que estão aqui na mesa, em seguida nós vamos franquear a palavra às pessoas que desejarem fazer uso aqui da nossa tribuna para homenagear o Pedro Bandeira. Eu vou seguir aqui a lista da mesa, né? Começando, vou chamar primeiro a Marisa Lajolo, para fazer a primeira intervenção. Pode falar daqui ou da tribuna, acho que é melhor. Todo mundo hoje vai utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa. Sintam-se deputadas e deputados hoje, hein? O Pedro, gente, vai ser o último a falar, ele só vai ouvir agora. Só vai falar quando receber o colar. Ok, funcionando? Agradecendo o convite para participar desse evento, quero cumprimentar o deputado Carlos Genasi pela homenagem que presta a escritores brasileiros. Gesto raro e extremamente louvável de um político olhar para a cultura e para as artes e trabalhar para elas. Como o deputado fez a propósito da Ruth Rocha e faz agora a propósito do Pedro Bandeira. Abraço, deputado. Pedroca. Santos, comecinho da década de 40 do século passado. Em 1942, nasceu o caçula da Dona Hilda e do seu Pedro. Reforçando a identidade santista, Pedro é do signo de Peixes. Faz anos no dia 9 de março. Passa-se o tempo, um tempo cheio de livros. Ainda Santos, o Santos do Futebol Clube de Pelé, mais livros e grandes amigos no Colégio Canadá da Rua Mato Grosso, entre o Washington Luiz e a Conselheiro Nébias, com seus bondes barulhentos, que o Pedro conhecia desde que era menino e que preferia morar numa rua de terra. Os cinemas no Gonzaga, o Cine Atlântico da Praça da Independência, os colegas do curso clássico, científico e normal, o Grêmio Estudantil Vicente de Carvalho, o GVEC, onde se ensaiava uma participação política e havia acaloradas disputas eleitorais. O Centro dos Estudantes de Santos, alunos e alunas, todos devidamente uniformizados, meninas de saia pregueada azul marinho, blusa branca e acho que uma gravatinha. Os meninos de calça caque, camisa branca. E todos, meninos e meninas, com um esvoaçante blusão vermelho. Pedro Bandeira, magrela, sempre muito despenteado, falando de teatro e de literatura, de cinema e de política. Sempre, sempre a literatura. E peço aqui licença ao nosso homenageado, Pedro, para trazer para esta celebração a poeta Cora Coralina, que, celebrando as leituras dela da infância, evoca: eu me identificava com as histórias. Fui Maria e Joãozinho perdidos na floresta. Fui a Bela adormecida no bosque. Fui pele de burro. Fui companheira de pequeno polegar e viajei com o gato de 7 botas. Morei com os anõezinhos. Fui a gata borralheira que perdeu o sapatinho de cristal. É uma viagem semelhante que Pedro evoca na biografia que conta em 4 vidas entre linhas e traços. Ele se identificava com o que lia, tendo tudo começado com as histórias que ouvia no colo da Dona Hilda. Ele adormecia tremendo de medo da bruxa que perseguia Branca de Neve. Depois, tendo aprendido a ler, ficava disparando revólveres imaginários na frente de um espelho. Se sentia um índio genuíno quando declamava Ijuca Pirama: sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Ele viveu as aventuras com Tom Sawyer, Huckleberry Finn, e se imaginava o Birajara, mergulhando a mão num formigueiro, declamando Castro Alves aos berros, para que tanto Andrada quanto Colombo pudesse ouvi-lo. É isso, Pedroca. Literatura existe para isso. Leitora é isso. Leitura é isso.
todos os muitos prêmios que você ganhou, a PCA, Jabuti, Adolfo Eisen, Fenilige, todos esses prêmios talvez representem sua importância na vida de seus leitores. E seus leitores, as centenas de milhares de seus leitores, desde a história do dinossauro que fazia ao de 1983, seus leitores vivem as vidas que você lhes oferece e voltam mais ricos e melhores para as suas próprias. Se identificam com o amor pelo esporte de Magri, aprendem a importância da militância política com Miguel, contagiam-se pelo amor ao conhecimento de Crânio, descobrem as belezas do teatro com Calu e admiram a coragem e a força de vontade de Chumbinho. Ou seja, Pedroca, meu querido compadre, todos nós, a partir de seus livros, aprendemos que vale mesmo muito, muito a pena viver como o avesso dos coroas e o contrário dos caretas, isto é, viver como um cara. Muito obrigado, Marisa Lajolo, fazendo aqui a sua homenagem ao Pedro Bandeira. Já chamo para fazer também uso da palavra Maristela Petrilli. Aproveito enquanto ela se dirige à tribuna para anunciar a honrosa presença da Ana Cláudia Martins, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo. Também quero registrar a honrosa presença dos familiares do Pedro Bandeira, Lia Bandeira, que é esposa, Rodrigo Bandeira, filho, e Alê Cardoso Nora, Érico Bandeira, neto. Registro ainda a presença do vereador Celso Genasi, representando a Câmara Municipal de São Paulo, a professora Luciene Cavalcante, supervisora de ensino da rede municipal. Com a palavra, Maristela. Boa noite a todos. Coloca ele. Isso aí. Pode. Boa noite a todos. Eu agradeço e sinto-me honrada com o convite para participar desse merecido prêmio ao querido autor Pedro Bandeira. E cumprimento o deputado Carlos Janazzi pela iniciativa, porque homenagear e enaltecer a cultura é coisa rara nesses tempos sombrios. Parabéns. Olha, falar sobre a trajetória do Pedro Bandeira é falar um pouco de mim mesma, e para contextualizar essa jornada, eu vou relatar aqui um pouco da nossa vida profissional. Eu sou de Araraquara, vim para São Paulo, já casada, à procura de trabalho. E eu soube de uma pequena editora localizada ali na Vila Mariana, a Editora Moderna, que estava precisando de uma revisora de texto. Eu fui entrevistada e contratada sem saber ao certo o que é que eu deveria fazer nessa situação, nessa função. Eu não conhecia nada do mercado editorial brasileiro. Aos poucos, com o apoio de amigos e muita dedicação, eu passei a ser preparadora de texto, mais tarde assistente editorial, depois editora de texto, até que um dia, no início da década de 80, eu fui convidada para organizar um catálogo de literatura para crianças e jovens para essa empresa. Esse mercado era novo no Brasil, poucos conheciam, mas nas universidades de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, iniciava-se a cadeira de literatura infantil, com as doutoras Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Nelly Novaes Coelho, Maria Antonieta Antunes Cunha. Estudando, pesquisando e convidando autores para escrever, em junho de 82, eu recebi a visita de um jovem, bonito, simpático, brincalhão, sorridente,
com um texto cujo título instigante era O Dinossauro que Fazia Au-Au. Muito impressionados com a qualidade do material, nós lançamos o livro no ano seguinte, mas eu não poderia imaginar que ali se iniciava uma promissora parceria de trabalho. No mesmo ano, nós publicamos o É Proibido Miar. Nesse período, o Pedro Bandeira e eu, juntos, nós estudamos, pesquisamos, lemos, trocamos ideias com outros autores, ousamos, erramos, sonhamos, criamos e recriamos histórias. Não me esqueço quando, em 1984, depois demos, acho que, mais um passo ousado, Pedro, e nós lançamos os seus juvenis, De Piolho a Garrote, Agora Estou Sozinha, e A Droga da Obediência, obra que já atingiu a terceira geração de leitores e vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Dali em diante, Pedro, ninguém e nada mais o segurou. Foram muitos, muitos livros publicados de todos os tamanhos, grandes, pequenos, curtinhos e de todos os gêneros, poemas, fábulas, novelas de suspense, mistério, aventuras, humor, de amor, trovinhas, recontos, teatro. A Marca de uma Lágrima chegou no mercado em 85 e causou um reboliço no departamento comercial da empresa, porque as vendas exigiam uma quantidade absurda de reimpressões inusitadas até então. Eles não entendiam nada. Outra vez vai imprimir, outra vez está vendendo, está vendendo. Mas foi com a série dos Caras, O Avesso dos Coroas, consolidada nos períodos de 87 e 88, com os lançamentos de Pântano de Sangue e Anjo da Morte, que você passou a ser o campeão de vendas juvenis no mercado editorial brasileiro. Com seu talento, a sua profissão de escritor estava consolidada. Você foi e ainda é capaz de inventar mundos. A sua produção é potente e tem uma forte identificação do leitor. Você é mestre nos diálogos, nos cortes precisos da trama, na tarefa de criar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E depois, o que vem depois? Com sensibilidade e inteligência, os seus textos nos remetem às questões cotidianas que nos assombram. O medo, a alegria, o amor, o desamor, a solidão, a amizade. À excelência literária do seu trabalho, soma-se a diversidade temática e de público-alvo de suas obras comprovadas pelos inúmeros prêmios que recebeu e pelo volume de reimpressões e reedições dos seus livros. Mas não é só o pequeno e jovem leitor que você encanta, meu amigo. São muitos os testemunhos de escritores de hoje que seguiram os seus conselhos, suas recomendações e as suas leituras críticas. A sua escrita, Pedro, não tem idade. É para todos, crianças, jovens e adultos. E você é tão querido por nós que é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos para abraçá-lo, homenageá-lo e aplaudi-lo. Você é um brilho. Parabéns, querido amigo, pela justa homenagem. É uma honra tê-lo como um dos nossos autores exclusivos. Salve, Pedro Bandeira! Obrigado, Maristela Petrilli.
Chamo agora para fazer a sua homenagem a Rosana Rios. Lembrando que a sessão solene está sendo televisionada ao vivo pela TV Assembleia. Boa noite a todos. Eu vou começar pedindo licença para me dirigir a esse público, não como senhor deputado, senhor vereador, senhoras, senhores, damas e cavalheiros, mas eu vou me dirigir a vocês como meninas e meninos. Porque eu gostaria de falar não aos adultos aqui presentes, eu gostaria de falar à infância e à juventude que continuam vivas dentro de nós. Já que é da natureza do nosso homenageado, meu querido amigo Pedro, falar diretamente às crianças e aos jovens que existem e que sempre existirão dentro de nós. Então, meninas e meninos, eu fui convidada e estou aqui com muita honra falando em nome dos escritores, dos membros da EILIGE, Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que reúne autores de texto e de imagem de todo o Brasil. Nós temos a honra de ter o Pedro como nosso conselheiro da EILIGE. E é difícil a gente falar, né, de como cada um de nós, como a Maristela frisou, tenta seguir os passos desse cara, com K. Porque faz 50 anos que ele publica e ele optou por direcionar o seu talento às obras de arte que encantam os pequenos e os jovens. Escrever literatura é sempre uma opção. E escrever literaturas para crianças e para jovens é uma opção perigosíssima, é uma opção ousada até. Né? Quantas vezes dizem para a gente: ah, tá, você escreve livrinhos para crianças, quando você vai conseguir publicar um livro adulto? Quando você vai conseguir? E a gente não quer conseguir publicar um livro adulto, a gente quer seguir os passos desse cara incrível que escreve para a alma das crianças, para a alma dos jovens. O Pedro, ele não apenas abriu espaços para os que vieram depois dele, como nós todos, mas ele seguiu os passos daqueles que vieram antes. Então, tem antes dele uma galeria imensa de gigantes que se tornaram clássicos. Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Miguel de Cervantes, Charles Perrault, Lobato. Pode até me dizer que nem todos eles dedicaram a sua escrita especificamente às crianças. Mas, assim como o nosso autor homenageado, eles falam e falarão sempre a alma humana. E os seus personagens vivem hoje na memória coletiva das crianças de todas as idades, meninos e meninas. Eles vivem e as crianças conhecem muito bem os patinhos feios, as Alices que mergulham nas maravilhas, as Emílias, os Quixotes e os lobos maus que habitam este mundo. Da escrita do Pedro Bandeira surgiu uma jornada mágica que começou com aquele dinossauro que eles citaram, né? Que fazia uau, tinha aquele cachorro que queria miar e era proibido miar. E chegaram às incríveis descobertas dos mistérios da minha querida feiurinha, minha preferida. E passou por aquelas drogas inomináveis que tentavam e talvez ainda tentem fazer os caras, nossos eternos adolescentes, manter a obediência. Mas é claro que os caras não vão ser obedientes. Tantos segredos na obra do Pedro foram revelados graças a marcas, como a marca que deixou uma única lágrima. E com tantas décadas de carreira e mais algumas tantas de idade cronológica que a gente não vai, né, revelar, o meu querido amigo Pedro é uma dessas eternas crianças. Ele está sempre rindo, está sempre alegre, está sempre fazendo piada. Na sua criatividade e generosidade, ele abraça todos nós, autores, que tentamos fazer o que ele faz, e que é simplesmente encantar os leitores. Nós todos enfrentamos, hoje e sempre, muitos problemas, na esfera pública, na esfera particular. Nós temos encarado conflitos, censuras, incompreensões, e nós estamos cansados de saber que não existe outro caminho para a melhoria da vida da nossa gente que a ampliação da educação e da cultura. Nossos filhos e netos precisam disso.
precisam de livros. E é por isso que as nossas armas para combater essas dificuldades todas são essas armas tão simples: a escola, a leitura de bons livros, o livro em si, com maiúscula, né? Essas nossas armas parecem tolices, parecem bobagens, mas são aquilo que nos mantém a esperança. E é graças a grandes brasileiros como esse nosso Pedro Bandeira que nós temos livros à mão cheia, como já diriam outros autores. Então, eu agradeço aqui ao Pedro pela sua obra, pela sua generosidade em dividi-la conosco. Muito obrigada. Obrigado. Rosana Rios. Chamo agora para fazer a sua homenagem o Oscar Bertani Garcia. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao deputado Carlos Gianazzi por abrir esse espaço, por dar essa oportunidade de termos essa homenagem a um dos grandes, a um dos maiores escritores, não só da literatura infanto-juvenil brasileira, mas da literatura brasileira. Eu sou bibliotecário e eu sigo indicando Pedro Bandeira para as crianças, para os jovens. Hoje, eu sou responsável por 4 bibliotecas. Hoje eu estava numa biblioteca na Zona Norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde Alta. E um estudante me pediu um livro. Eu queria um livro de mistério, de suspense. E o que eu indiquei para esse menino? É fácil. Ó, dá uma olhada nesse livro aqui. A Droga da Obediência. Gostei do nome. Falei, dá uma lidinha atrás, vê o que você acha. Ele falou, adorei, gostei muito. Ele pegou o livro na hora do intervalo. No fim da aula, ele voltou na biblioteca e falou, eu estou adorando. Eu falei, mas como assim? Você estava em aula? Ele falou, não, eu fazia lição rápida e comecei a ver na aula. Eu falei, muito bem, meus parabéns. Ele falou, mas eu quero ler devagar, porque vai acabar rápido. Eu falei, fica tranquilo, que desse mesmo autor nós temos muitos outros livros na nossa biblioteca. Esse é um caso. Sexta-feira eu estava numa biblioteca na Zona Leste de São Paulo, no Belenzinho. E uma estudante do 8º ano me disse, eu queria um livro que fosse de suspense, de aventura, mas que tivesse romance. Eu parei, olhei e pensei, o que será que eu indico para ela? É fácil. Ó, dá uma olhada nesses livros aqui. Ela olhou. O que ela escolheu foi O Pântano de Sangue. E assim vai. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já indiquei os livros do nosso querido Pedro Bandeira. Na pandemia, eu comecei a fazer um podcast. O podcast eu só conto histórias. E aí o autor participa. Só tem áudio, não tem vídeo. E um dos autores mais pedidos do podcast era o Pedro Bandeira. Até que nós, na segunda temporada, fizemos um episódio de A Eleição da Criançada. Sucesso absoluto, é um dos episódios mais ouvidos. Nosso podcast está chegando a 100 episódios, sempre com a participação dos autores. Chegamos em 38 países, todos os continentes, todos os estados brasileiros. E o episódio A Eleição da Criançada é o nosso best-seller. Eu só tenho que agradecer ao Pedro. Tive a oportunidade, na última Bienal, de mediar uma mesa com o Pedro Bandeira, e é impressionante. Quando eu subi no palco, onde eu olhava estava cheio. Eram crianças, eram jovens, eram adultos, muitos escritores, todos felizes de ver. E a gente vê a jovialidade do Pedro. Quando a gente saiu do camarim, iam crianças andando atrás dele. Era o flautista de Hamelin, as crianças seguindo o Pedro. Incrível, e o Pedro ia parando, conversando com todos. Professores paravam. Você é o Pedro Bandeira? Sou. E aí as crianças abraçavam, queriam chegar perto. O Rodrigo, que é filho do Pedro, falou, pai, põe a máscara, pai. Põe a máscara, pai. Essa é mais uma das pequenas histórias com o nosso mestre Pedro Bandeira. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui.
representando a nossa classe de bibliotecários, que é uma classe tão sofrida no nosso país. Eu sempre digo que a minha missão é formar leitores. Essa é a minha missão de vida. E uma pessoa que me ajuda muito nessa luta de formar leitores é o nosso mestre Pedro Bandeira. Já perdi a conta de quantos livros eu já li do Pedro Bandeira. A minha filha tem 7 anos, eu leio para ela todas as noites. De cabeça, o que eu já li para ela. Feiurinha, que já foi citado. O Dinossauro, que falava uau, que já foi citado. Alice no País da Mentira e tantos outros. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Pedro. Estou muito feliz de estar aqui. Pedro, muito obrigado. É isso. Grande abraço e parabéns ao Carlos Gianazzi e Edson Gabriel Garcia por essa homenagem tão justa ao nosso mestre Pedro Bandeira. Obrigado, Oscar. Agora eu chamo um outro, que ele é Garcia, vou chamar o outro Garcia agora, que é o Edson Gabriel Garcia, que é educador, professor, escritor e o embaixador do nosso mandato. Edson, é com você. Embaixador. Boa noite a todos e a todas. Boa noite especial para esses 2 camaradas, meus amigos do peito, querido Pedro Bandeira e o querido Carlos Gianazzi. Boa noite especial ao meu amigo Oscar, que não é nem meu irmão, nem meu primo, mas também é Garcia, e que é um cara com quem eu tenho aprendido bastante essa coisa de fazer leitores, né? Eu já fui várias vezes como escritor nas bibliotecas em que o Oscar trabalha, e é uma das pessoas raras no exercício dessa sensibilidade de formar leitores. Um beijo carinhoso na Marisa Lajolo, uma das inteligências mais brilhantes, uma das pensadoras em prol da literatura, do texto, dessas coisas bonitas, com quem a gente já teve oportunidade de passear do ponto de vista intelectual, discutindo, conversando, aprendendo. A Maristela, que tem uma história linda, linda, como editora, e não precisava de mais nada, só dizer que ela botou o Pedro no mercado para nós já bastava, né? E a Rosana Rios, excepcional, escritora também, com uma obra vastíssima, plena de sucesso que a meninada adora e que preside, já no 2º mandato, Rosana, 2º mandato, a Associação de Nós, Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. É um prazer estar com vocês nesta homenagem, um prazer bastante grande. Normalmente eu falo de improviso, mas eu fiquei com medo hoje, nessa homenagem a Marisa chama o Pedro de Pedroca, né? Eu chamo de Pedrão. Então, eu fiquei com medo, nessa homenagem ao Pedrão, de engasgar e sair apenas assim, olhar para ele e falar, Pedro, eu te amo. E não sair mais nada. Eu falei, mas é muito pouco isso, né? Então, eu fiz um roteiro, eu escrevi algumas palavras, são poucas, tá? Não se impressione pelo tamanho que eu trouxe uma pasta aqui, isso é coisa de professor, tá? Não é coisa de escritor, porque o escritor faz roteiro, faz um script, só para rasgar depois e não cumprir, né? Aqui está a presença do educador, que fez um roteirinho para não escapar de dizer essas coisas que o meu coração escorregou para a ponta dos dedos e me fez teclar para o Pedro. O meu amigo Pedro Bandeira deve ter nascido em Macondo, local de centenárias magias. Talvez por isso tenha um olhar desvendador que descobre segredos inaudíveis aos comuns mortais, onde ele põe a clareza dos seus olhos para averiguar a alma humana em busca desta ou daquela gaveta. O Pedro tem leveza nas mãos, uma sabedoria mágica de escrever pelo movimento dos dedos, que tira encantamentos na moradia das palavras daquilo que para a maioria de nós não é percebido.
O Pedro tem a curiosidade de quem não se satisfaz com o verniz, com a aparência indolente da explicação superficial. Ele tem a curiosidade sadia do descobridor de tantos mares e tantas praças, tantos ares e tantas graças, a curiosidade eterna de quem sabe que a vida se refaz a cada instante. O Pedro tem uma impetuosidade que só as grandes almas têm, inquieto, procurador, cutucador, fuçador. Ele vive caçando tesouros literários e encontrando-os. O Pedro tem um jeito criança, um modo de agir sem barreiras, de encurtador de distâncias entre os sentimentos, de procurar o que não está aparente, de desacomodar certezas com suas perguntas que empurram paradigmas literários, um jeito desrespeitador de verdades meio mentirosas. Estou acabando. O Pedro tem o toque menino do dedo de Midas para fazer sucesso. O Pedro tem números que causam alegria a qualquer escritor, mais de centenas de livros publicados, milhares de livros vendidos, milhões de leitores e leitoras, o mais vendido no país e certamente o mais lido, milhares de palestras para crianças, jovens e professores. O Pedro tem uma pegada política em sua peregrinação literária. É certamente, entre nós, o cara que mais contribuiu para formar novos leitores e leitoras. E, se sabemos da importância da leitura para a saúde intelectual de uma nação, saberemos de sua relevância nessa trajetória. O Pedro tem um coração pleno de generosidade, uma generosidade que passeia por razões que somente os sentimentos nobres sabem agasalhar, esparramada entre nós, privilegiados que convivemos com ele. E, por fim, ouso pensar e proclamar que o Pedro não nasceu apenas para viver, mas, nascido encantado, ele vive predestinado a nos encantar. Parabéns, meu querido amigo, por mais esta glória em sua carreira, em sua vida. Obrigado, obrigado. Edson Gabriel Garcia. Nós vamos agora para a segunda parte do nosso evento, da nossa homenagem. Pedro Bandeira, franqueando a palavra a vocês que estão aqui presentes. A professora Luciane Cavalcante já se inscreveu, que é supervisora de ensino, professora da rede pública. Aqui na tribuna, tá? Todo mundo que for falar, por favor, tribuna. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente pela televisão também. Boa noite ao Pedro. Nossa, que honra, estou super emocionada. Quero, na pessoa do deputado professor Carlos Gianazzi, cumprimentar todos na mesa, uma mesa, nossa, que mesa, né? De pessoas que têm história, pessoas que construíram, ajudaram a construir, né? O que há de mais bonito, de mais forte no nosso país, que é a capacidade de enxergar com diferentes pontos de vista, que é a capacidade de resistência e de sonho. Homenagear o Pedro Bandeira, quando a gente fala em homenagear um escritor da magnitude do Pedro, é homenagear o direito que todos nós temos à literatura, à educação, à cultura e ao sonho. Então, hoje aqui a gente está diante de uma personalidade. Eu fui leitora do Pedro, o primeiro livro que eu li dele foi minha mãe, que também é professora, que me deu, que foi A Droga da Obediência. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido esse livro, um best-seller, e que me motivou a ser questionadora também, a sempre estar desobedecendo, a não... Então, assim, me formou. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e dizer da importância da gente fazer
essa homenagem, e aí o professor Gianazzi, que é a maior voz da educação no estado de São Paulo, deputado, a gente está com 2 campeões aqui, né? O deputado reeleito mais votado do estado de São Paulo, e o Pedro Bandeira, que é o nosso maior escritor, mais lido do nosso país. E no momento de trevas como a gente atravessa, importante dizer que nos últimos 5 anos, quase 800 bibliotecas foram fechadas no nosso país, a maioria aqui no estado de São Paulo. Então, esse evento aqui é de uma importância muito, muito para o nosso país, muito para quem acredita na educação, quem acredita na justiça social. E as histórias, ela tem esse poder na nossa vida. A gente lê uma história para que a gente possa se reconhecer nela, e isso eu aprendi lendo o Pedro, que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreender a gente mesmo e vai confirmando, como Antônio Cândido também falava, que a literatura ela tem que ser um direito porque ela também confirma a nossa humanidade. E é a literatura que concede um equilíbrio social, porque ela confirma a nossa humanidade. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje, homenageando o Pedro, que ele se descreve como uma pessoa que planta esperanças, né, numa das suas descrições. E no nosso país, na nossa vida, o quanto é importante a gente manter a esperança. Então, quero agradecer, dizer do orgulho que você representa o país que eu acredito, um país que é formado por sonho, por esperança, e tem essa grandeza. Hoje aqui a gente está com uma mesa linda, de pessoas que constroem o nosso país. Então, muito obrigado, Pedro, muito merecida essa homenagem, e viva Pedro Bandeira! Obrigado, professora Luciane Cavalcante. Está inscrita também a Ana Priscila, que está aqui, presente também. Vai fazer homenagem na tribuna. A Ana. É a Ana Priscila. Já quero chamar a Ana Cláudia para também fazer a homenagem dela aqui. Ana Cláudia é a próxima. As Anas. Boa noite a todos. É Ana Priscília. Quase ninguém, né? Nem aqui acertou o nome, mas tudo bem. É uma honra imensa estar aqui. Eu pensei que eu não conseguiria, quase que a voz, né, não sai, inflamação na garganta nesse tempo aí de São Paulo meio louco, mas eu não podia perder estar aqui hoje com vocês. E eu sou grande fã do Pedro Bandeira, assim como todos vocês, leitora do Pedro Bandeira. Já tem aí um pouquinho de anos. E, assim, como fã, eu agradeço muito ao deputado também, Carlos Gianazzi, porque quando a gente chegou aqui, não foi apenas a homenagem ao Pedro Bandeira, muito merecida, muito querida por nós, mas eu cheguei aqui e logo me encontrei com a professora Marisa Lajolo, e aí aquele ímpeto de fã, a Marisa, já querendo tirar foto, eu tirei uma foto sem ela ver, inclusive. Aí depois chegou a Rosana, eu olho a Rosana, até apontei, a Rosana chegou. Aí depois eu ainda vi também a Maristela chegando. E eu gostei, assim, esse encontro que o deputado, o professor, nos proporciona é incrível, é muito legal. E eu espero assim que muitos de nós, de vocês, dos que estão assistindo, e de muitos ainda que virão, tenham isso, sabe? Que tenham pessoas, espelhos, né? Pessoas assim que se atentem, né? Como fãs, professores, educadores, livreiros, literários, escritores, porque eles são o que movem o nosso país, o que realmente nos educam, nos fazem ser o que somos. E todos, né, falaram palavras maravilhosas, claro, seria muito difícil chegar aos pés deles, mas uma coisa, assim, eu como fã,
além de formar, ajudar na formação do meu caráter, da minha profissão, de como eu sou hoje, as obras do Pedro Bandeira e tudo que elas proporcionaram me proporcionou amizades verdadeiras. As minhas maiores amizades hoje são de pessoas que são fãs do Pedro Bandeira. E nessas palavras, eu estou me lembrando, né, sempre me lembro daquela menina que começou a ler Pedro Bandeira, tinha a idade de uma de suas personagens, talvez a mais querida, sempre procuro nas entrevistas, né, a mais querida do Pedro Bandeira. E eu gostaria de ler rapidamente para vocês um texto que eu escrevi daquela menina que tinha a mesma idade daquela menina que o Pedro Bandeira escreveu aí alguns anos atrás, alguns pouquinhos anos atrás. O texto se chama As Lentes Certas. Eu podia vê-la. Ela passava bastante tempo ali naquela mesa baixa, ora escrevendo, ora lendo, ora os dois. Lia para consultar e se colocava a escrever. Um dicionário, provavelmente, ou à procura de uma lembrança, de alguma frase interessante, como a do poema Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Sabia que era preciso impactar por meio da escrita, e isso era o que fazia de melhor. Sim, lá estava ela, horas a fio, sentada, como uma oriental, com uma almofada entre os tornozelos e os isquios, um em cada nádega, só para especificar, sem qualquer anomalia física, muito pelo contrário, ainda que pudesse descodar disso de forma veemente. A mesa era baixa e, por vezes, a pilha de livros se sobrepujava a ela e encobria, ninguém conseguia vê-la. Eu podia até ver a mãe dela chamando, por no mínimo 3 vezes para jantar ou lavar a louça. Tamanha era a sua concentração, ela não conseguia ouvir antes. E lá estava ela, após a 3ª chamada, saindo do seu próprio eixo, a fim de desviar dos livros e alcançar os olhos da sempre queixosa mãe. E eu não duvidava. Desde que ela se entendia por gente, a mãe se queixava. Numa dessas, deve até ter ouvido que as queixas começaram quando ela havia nascido. Eu podia vê-la nitidamente, como através de um espelho, mas sem os xingamentos desta vez, só observando. E mal podia esperar para observar seu próximo passo, seu grande ato, seu triunfo. Afinal, eu estava lendo um romance, ou melhor, acompanhando a história de uma garota comum, mas bem longe da normalidade. Isabel era como eu. Não apenas pela idade que compartilhávamos. Sim, quando eu li Isabel, eu tinha 14 anos como ela. Mas por sermos comuns, no entanto, muito fora da normalidade, ao menos para a nossa realidade. E que realidade! Eu estava numa fase leitora. O apagão batia a nossa porta, então. Tudo era controlado. Tempo no banho, tempo na televisão, tempo na internet, tempo de ouvir a seleção brasileira de futebol pelo rádio, fita de vídeo, nem pensar. Afinal, gastava 2 energias de uma vez, levando em conta que necessitávamos ligar a TV e o aparelho juntos. Aliás, tudo sempre havia sido controlado até então. A minha única liberdade era a leitura. A leitura. Ninguém implicava comigo por ler, e isso era o melhor presente que uma adolescente podia ter. A não ser quando minha mãe vinha com a história de um tio de cujos olhos saltaram das orbes por tanto ler à luz de velas. Não era o meu caso. Eu não lia à luz de velas, talvez à luz de lanterna às vezes. E eu estava disposta a ler tudo que me agradasse. Queria acompanhar a trajetória de mulheres fortes, que eram oprimidas, mas davam a volta por cima. E claro, por que não? Encontrando um príncipe encantado, de preferência, ganhando um primeiro beijo em qualquer outro lugar que não fosse num caixão. E a referência não é Branca de Neve, né? Aqui a referência é machadiana. Mas podia até acontecer ali num bêbado, em um jardim escuro qualquer. Não posso dizer que tenho uma imaginação muito limpa, mas não se confundam. Estou falando de nitidez, de clareza nos pensamentos. Na verdade, acredito que meu cérebro, na parte da nuca, para ser mais exata, tem um problema grave de miopia, principalmente do lado esquerdo. Mas, enfim, era assim até eu ler a história de Isabel. Acho Isabel um nome muito bonito. Se fosse Isabela, com certeza minha mente vagaria por alguma figura italiana. Mas eu pensava em Isabel mais voltada para o francês, talvez holandês, meio judia, quem sabe, até catalana. Pois é. Logo me dei conta que estava vendo a mim mesma.
Sim, sou bem pluralizada etnicamente. Ali sentada na mesa baixa, sobre os calcanhares, enquanto lia, consultava uma palavra que não entendia, voltava a ler e depois escrevia a sensação que aquela leitura me proporcionava. Parecia até uma projeção astral. Às vezes até assustava. Todavia, acho que não se tratava de algo espiritual. Esquizofrenia ou algo parecido, apenas descobri as lentes certas para a minha imaginação, até então pouco limpa, nítida, não se confundam. É isso que o Pedro Bandeira me proporcionou e, com certeza, proporcionou a muitos outros, tem proporcionado e proporcionará a muitos mais. Muito obrigada, Pedro Bandeira. Obrigado, Ana. Já chamo, então, agora a Ana Cláudia. Chegar a Ana. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, é uma honra estar aqui, representando os bibliotecários do Estado de São Paulo. Eu sou Ana Cláudia Martins, estou presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia. Gostaria de agradecer ao deputado por essa iniciativa, por essa honraria merecida, né? E eu não sou como Edson, né, que é bom de improviso, eu trouxe uma colinha, né? Eu gostaria de parabenizar o escritor Pedro Bandeira, que nos presenteou, principalmente as nossas crianças, com o seu trabalho tão rico que incentiva a nossa imaginação. Feliz do país que tem um escritor como Pedro Bandeira. Os livros e as bibliotecas atuam na formação social, intelectual e de cidadania de uma comunidade, de um indivíduo, enfim. Muito obrigada, Pedro Bandeira, por fazer parte dessa construção, fazer parte dessa formação dessas crianças que a biblioteca, os livros salvam, tiram as pessoas, as crianças que estão marginalizadas, que estão flertando com o crime, flertando por não terem oportunidade, e o livro tem essa função, a literatura tem essa função. Muito obrigada por ser o nosso escritor e estar aqui, né, conosco, dando toda essa alegria para a gente. E peço licença também, por favor, de convidá-los no dia 12, aqui na casa, promovido pelo deputado Carlos Gianazzi, uma audiência pública a favor das bibliotecas escolares, que existe uma lei, a 12.244, que é um direito nosso, o direito do cidadão a ter uma biblioteca dentro da escola. Toda escola tem que ter biblioteca. Então, assim, eu peço a ajuda de vocês todos, com licença, convocando todos a estarem conosco nessa luta para que essa lei, que já tem há 12 anos, seja respeitada, e onde, assim, Pedro Bandeira vai ser muito mais lido e vai ser assim, vai ajudar muito na nossa formação. Muito obrigada e escritor, não tem nem o que falar mais. Obrigada. Obrigado, Ana. Mais alguém? Nós já estamos partindo já mais uma pessoa. Nós já vamos daqui a pouco já partir para o encerramento e com a entrega, na verdade, já do colar de mérito legislativo. Boa noite a todos e a todas. Eu não poderia deixar de dar os parabéns ao deputado Gianazzi e ao meu querido Pedro Bandeira. Eu já falei várias vezes para o Pedro que, na verdade, eu aprendi a gostar de ler com Monteiro Lobato. Eu queria ser a Narizinha, eu queria mergulhar no reino das águas claras para encontrar o príncipe. E ali eu vivi aquele mundo maravilhoso, né? Hoje, quando a gente pergunta
para as crianças, para os jovens, com quem eles aprenderam a ler, a gostar de ler, eles já respondem com Pedro Bandeira. Como a droga da obediência foi citada aqui pelo Oscar, né, Oscar, que tem contato aí com a criançada. É assim mesmo, eu sou formadora de professores de sala de leitura da rede municipal e fui professora de sala de leitura. E eles gostam muito, muito. A droga da obediência, a marca de uma lágrima, é sucesso. E ali eles aprendem mesmo. Eles pegam e aí já vão toda a coleção. Os caras, é sucesso total. E o Pedro, gente, eu falo para ele, o Pedro é aquele bolo da vovó, né, Pedro? É aquele bolo que a gente... Sabe aquele bolo fofo? Aquela receita especial que a gente não esquece nunca. É isso. Vai ficar para sempre na nossa lembrança. É Pedro Bandeira. Gente, Pedro merece. Obrigada. Luciene Geoff também, nossa colega, professora da Rede Municipal de Ensino. Mais alguém aqui que tinha levantado a mão? Ele. Depois tem o vereador Celso Janazzi também, que vai fazer a saudação. O William também vai fazer. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Janazzi. Muito obrigado pela homenagem que você está prestando. Parabéns, Pedro. Você é uma pessoa muito especial e merece todas as homenagens que existem. Bom, eu não podia deixar essa oportunidade de falar algumas palavras aqui, já que eu fui tão alimentado pelas palavras que você escreveu durante toda a minha infância. E eu só queria ser bem sucinto e dizer que você tem uma importância e respeito. Tudo que tem faltado nesses tempos de guerras políticas. Por isso decidi iniciar essa campanha falando de alguém que nos une. O Ayrton Senna do Brasil. Patriotismo, trabalho e competência. Eu sou Aldo Rebelo e sou candidato ao Senado. França 400. A boa política é aquela exercida para melhorar a vida de todos os cidadãos. É o que eu procuro fazer desde que eu comecei na minha vida pública há quase 40 anos. Foi assim quando eu fui prefeito e assim quando eu fui governador. Foi assim quando eu presidi o Conselho do IPT, Institutos de Pesquisas Tecnológicas da USP, que já tem mais de 120 anos de pesquisa científica de ponta. Como secretário, eu comandei as 3 grandes universidades de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp. E ampliei em 15 vezes a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Também pude comandar as ETECs e FATECs, um orgulho. Isso, para mim, é fazer a boa política.
Paulo, 47 bilhões. Nós somos brasileiros, então a gente ajuda. Ajuda o resto do Brasil. Sou Barba, deputado estadual do Lula e do Haddad. Dia 2 de outubro, vote 13110.
Agora a palavra é dele. Obrigado, querido. Depois a gente faz a foto. Deixa a gente se acomodar. Opa. Deixa eu arrumar assim. Assim. O homenageado sempre é o último a falar. Vamos lá. Boa noite, querido deputado Carlos Alberto Gianazzi. Hoje, a primeira honra para mim é estar ao lado de alguém como você, que dedicou toda a vida à luta pela educação pública de qualidade, jamais esmorecendo frente às imensas dificuldades desse combate, não hoje, mas sempre, desde que você começou. Meus agradecimentos, caro deputado, pelos avanços que sua coragem tem trazido para o nosso Estado. Boa noite, querido companheiro Edson Gabriel Garcia, grande escritor e apoiador da educação brasileira, criador do vitorioso programa das salas de leitura deste município e a quem devo a honra de, há décadas, contar com a sua amizade. Boa noite, minha querida Rosana Reus, a fantástica escritora que conhecemos como a Jenny Rowling brasileira, nossa presidente da Associação de Escritores e Ilustradores da Literatura Infanto-Juvenil, minha mais que amiga. Boa noite, querida professora doutora Marisa Lajolo, grande linguista, grande escritora e batalhadora pela literatura, que durante toda a minha vida deu-me a honra de ser o mais apaixonado de seus amigos, desde os bancos escolares. E aquela que me fez escrever o primeiro livro, Infanto-Juvenil. Boa noite, queridíssima amiga editora Maristela Petrilli de Almeida Leite, criadora do melhor catálogo brasileiro de literatura infanto-juvenil deste país, e a quem devo a honra de, por mais de 4 décadas, ter recebido seu apoio e incentivo, sem o qual eu jamais teria conseguido chegar tão longe. Aquela que primeiro me editou. Boa noite, querido Oscar Garcia, bibliotecário, que significa todos os bibliotecários que me ajudaram e que inventaram a nova profissão de bibliotecário. Não é mais um tomador de conta de livros, é um domador, um domador das futuras inteligências, sabendo o que os livros possuem e receitando o livro a cada leitor como um médico receita o medicamento de acordo com a necessidade do seu paciente. Para isso, precisa conhecer os livros e o paciente. Não é fácil. Boa noite a todos os amigos, companheiros, leitores, minha esposa, meu filho, minha nora, meu neto, e todos aqueles que aqui falaram, a minha querida Ana Priscília, antiga amiga desde menininha, a Luciane Schioff, Luciane, quem eu adoro muito, Luciane Cavalcante, muito obrigado por estarem aqui. E eu queria também dar uma boa noite para todos os deputados dessa casa que não estão presentes, implorando a eles que jamais aceitem divisão entre vocês no caso da defesa da educação pública, que para sempre deveria ser um esforço de Estado, não somente de governo. Educação não tem lado. Educação é o único alimento que nós podemos oferecer às nossas crianças para mudar o Brasil. Hoje, eu acho que foi você, Oscar, que me falou, que falando com a
com a ministra da Educação da Finlândia, o primeiro país do mundo no PISA, que ela diz, é fácil, não é nada difícil, apenas nós damos isso para todos finlandeses. Nós nunca demos isso para todos os brasileiros. Sempre foi a educação oferecida apenas para uma elite. Falei de tantas honras e tantos orgulhos dos amigos que me apoiam, dos leitores que tanto amo e que, ao aceitar-me, transformaram-me em escritor. E agora, gostaria de falar do mérito que esta Casa das Leis e da Liberdade, ora, publicamente reconhece em mim pelas mãos e voz do grande deputado Carlos Gianazzi. Se eu mereço a honra de poder portar o colar de honra de mérito da Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior condecoração do meu Estado, de onde terei tirado a força das ações meritórias que, porventura, aqui me trouxeram. Já nasci órfão de pai e fui criado pela mais gentil e carinhosa das mães. Esta, porém, não teve o privilégio da educação, afastada prematuramente que foi dos bancos escolares depois de poucos anos de estudo. Creio que jamais a vi lendo um romance, simples e açucarado que fosse. O restante de minha família seguia o mesmo figurino. Não me lembro de jamais ter visto um tio ou tia lendo um livro, pois nenhum deles tinha uma estante de livros que fosse. Nunca os vi saindo de casa até para ir ao cinema, e muito menos ao teatro ou a um concerto. Nem de futebol eles gostavam, pois em 1950, aos meus 8 anos de idade, nem ouvi falar que a seleção brasileira tinha sido derrotada pelos uruguaios. Poucos exemplos. Desse modo, em primeiro lugar, dentre as influências que me trouxeram até aqui, devo pôr, claro, o carinho dessa mãe que me contou histórias para eu dormir e sempre me deu a certeza de ser bonito e inteligente. Se, por exemplo, Albert Einstein me dissesse que eu era feio e tapado, isso nem me abalaria, pois a pessoa mais importante do mundo que eu conhecia sempre assegurou o contrário. Claro. Tenho certeza que esta seria a primeira influência que me tornou escritor: o amor. Para mim, desde sempre, a literatura mostrou-se como veículo da emoção, dos sentimentos, das ligações, da luta pelo melhor. Em cada página que li na vida, ali estava repetido o amor de minha mãe. E creio que assim me tornei escritor. Para mim, a emoção da literatura é o modo mais eficiente de conectar-me com as pessoas. Muito mais do que a razão, a emoção penetra o leitor e fixa melhor em sua memória aquilo que se quer transmitir, bem melhor do que a razão. Até hoje mora em mim o momento em que o caçador abate o lobo mau e salva a Chapeuzinho Vermelho e a vovó. Enquanto eu confesso que tenho de fazer um enorme esforço para recordar o modo de extrair uma raiz quadrada. Ninguém nunca criou uma historinha sobre raiz quadrada. Por outro lado, por ter sido um moleque solitário, sem ter com quem brigar ou brigar nas longas tardes ensolaradas de Santos, minha companhia e minha diversão eram os sonhos, os perigos, as emoções e aventuras que preenchiam meus lazeres em gibis e em livros. Livros sérios e importantes? Nada. Livros de fantasias, de lutas, de perigos, de mocinhos e vilões, sempre com finais felizes, né? Dos sonhos de Lobato e das más criações da boneca Emília. Ia-se para Tarzan e seus macacos, para Tom Sawyer e Huck Finn, ia-se para Tarzan e seus macacos, para a Ilha do Tesouro e seu pirata Long John Silver, para os meninos da Rua Paulo e o infeliz Nemetchek, para D'Artagnan e seus 3 mosquiteiros, para Quasimodo Esmeralda, para Oliver Twist e seu terrível Fagin, para Arsène Lupin e a página que não vira. Que coisa? Arsène Lupin e seus roubos elegantes, e logo para os gaúchos machos de Érico Veríssimo e para as baianas cheirosas de Jorge Amado. Lembro-me de ter achado chatíssima a Iracema, viu?
para deliciar-me, sabe com quem? Como disse a Marisa, com o Birajara, que aguentava manter a mão enfiada num formigueiro, enquanto se declarava a sua amada Araci. Oh, que romântico. No ginásio, quando a aula estava chata, viu, Oscar? Eu inventava um mau comportamento para ser castigado a passar o restante do tempo na biblioteca, onde uma bibliotecária baixinha ficava de olho nos livros que eu escolhia e logo me oferecia outros semelhantes, aumentando meu estoque de paixões. Foi por ela que fui apresentado a Charles Dickens e ao folclore alemão. Siegfried substituía Robin Hood. Então, o que me formou? O que me tornou esse escritor apaixonado pela educação? Foi o amor desinteressado. Foi a emoção de uma história de fadas. Foi minha educação sempre em escolas públicas, do grupo escolar à universidade. Foram meus professores, foram os bibliotecários, foi a convivência com colegas, foram os livros, foi a leitura. Por minha própria biografia, convenci-me de que meu país pode tornar-se realmente grande se pudermos oferecer boas escolas públicas, bibliotecárias bem treinadas, muitos livros, muitos bons livros para preencher os cérebros de nossas crianças desfavorecidas, para aparelhar potenciais que a história do Brasil, por século, aceitou desperdiçar. Meus queridos amigos, hoje o deputado Carlos Gianazzi homenageia, antes de mais nada, não somente um escritor, mas a leitura, que nos fez a ambos e que pode salvar esse lindo país. Hoje, mergulhado no analfabetismo funcional, no negativismo da ciência, no desprezo pela pesquisa, na perseguição à cultura, na sociopatia entronada, na celebração da morte e da tortura, da abolição das bibliotecas e da criação de clubes de tiro, na negação da vida e da democracia. Se a leitura e o amor de uma mulher iletrada me construíram, o amor aos livros pode fazer um Brasil melhor. O grande país com que todos sonhamos. Cabe a nós, brasileiros, termos a consciência disso. Honra ao mérito da educação, honra ao mérito da leitura. Muito obrigado, eu amo vocês. Obrigado. Viva Pedro Bandeira! Pedro Bandeira, recebendo hoje aqui o colar de mérito do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. E então, eu encerro a sessão de hoje. Está encerrada a nossa sessão solene em homenagem ao Pedro Bandeira. Quem quiser tirar foto com ele, vamos aproveitar aqui, ele já com o colar de mérito.